Sabe que um dia desses eu estava numa igreja, estava pregando, e na saída, na hora de cumprimentar as pessoas, uma mulher, sei lá, uns 50 anos, ela teve uma atitude que me surpreendeu, eu fiquei meio sem reação. Ela agarrou assim nos meus braços e ela olhando assim com o olho cheio de lágrimas, ela disse assim: por que que Deus não me responde? Por que que Deus só responde os outros? Eu tô há 10 anos orando, Deus não me responde. E ela me chacoalhava assim. E você não espera isso, né? Você pode imaginar a gente que tinha acabado de cumprimentar, a gente na fila esperando, e a mulher praticamente me sacudindo, tentando de alguma maneira entender o que estava acontecendo. Depois eu pude, depois de cumprimentar todos, eu pedi para ela ficar um pouquinho, pude entender um pouquinho a história dela, compreender a dimensão da dor que ela sentia, uma filha com depressão profunda, fazendo autolesões, 2 tentativas de tirar a vida, e ela clamando, orando, buscando. Sabe, essa senhora já tinha ido em várias igrejas, ela já tinha pedido oração para pastor, ela já tinha conversado nas campanhas que as igrejas fazem, ela colocava o nome da filha dela em vários grupos de oração, ela participava de um grupo de oração de mães no WhatsApp, e ela orava e lutava e levava a filha para um terapeuta, para outro, para um psiquiatra, para outro, mas nada resolvia o problema dela, e ela tinha uma angústia muito grande. Por isso eu resolvi fazer aqui esse vídeo, porque talvez exista alguém sofrendo, sem entender por que Deus responde a alguns e não responde a outros. Por que Deus, quando a gente vem para a Bíblia, você pensa nos heróis da Bíblia, aí, em todos esses aí que você pensar, Moisés, Daniel, eles falavam com Deus, Deus respondia, é um diálogo. Nós somos filhos ou não somos filhos? Que coisa é essa? Ou a gente é filho ou não é filho? Por que Deus responde um e não responde o outro? Eu tenho 2 filhos, eu respondo a Sofia e eu respondo o Gabriel. Por que Deus está respondendo você e não está me respondendo? Essa é uma angústia que a gente precisa entender, sabe? Mas sem teologia, a gente precisa ir para a Bíblia, não para interpretar a Bíblia, mas para obedecer a Bíblia e entender qual é o caminho que Deus determinou. Porque existe um caminho para você ter a oração respondida, e todos os outros caminhos você vai ficar no vácuo e ninguém te fala isso. Ninguém te conta que às vezes Deus não responde, e tem razão para ele não responder. Tem razão para Deus estar em silêncio, porque a nossa lógica, lembre que é loucura aos olhos de Deus. Você tem que prestar atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Porque isso você não vai achar ninguém falando isso para você. Na nossa cabeça funciona assim: eu estou pedindo uma coisa boa. Eu sou mãe, eu sou pai, eu estou orando pelo meu filho. Meu filho está doente, meu filho está com depressão, meu filho está com baixo autoestima. Eu estou orando por uma coisa boa, não estou orando por causa do meu egoísmo, não estou orando por causa da minha... Não, eu estou orando em prol do bem de alguém que eu amo, que é o meu filho, que Deus me deu. Então, por que Deus não me responde? Sabe, há muita dor dentro das igrejas. Há muita dor. Porque as pessoas, elas passam uma semana, um mês, um ano, orando, clamando. E olha, eu vou te dar aqui 3 razões bíblicas. Isso não tem a ver com teologia, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com religião. Eu vou te mostrar na Bíblia, porque não adianta eu ficar aqui falando, porque eu não sou Deus. Eu preciso te mostrar aqui, ó, gente, na Bíblia, na palavra, a razão pela qual Deus não responde. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Então, me deixa saber aqui nos comentários, você já orou e Deus não respondeu? Já aconteceu isso com você? E me diga outra coisa ainda, já aconteceu de você orar e Deus responder imediatamente? Que Deus volúvel é esse? Ora, a Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Fala ou não fala isso? Fala. Então me explica, se ele é o mesmo, se ele não muda, por que para você, a mesma pessoa, o mesmo ser, Deus pegou e uma hora você orou e Deus respondeu na hora?
e você orou e Deus... Você nunca sabe se é sim, senão você achou que é não. Porque você pediu e não recebeu, então a resposta é não. Será que é isso? Bom, gente, seja bem-vindo aqui a esse canal. Espero que você já esteja inscrito aqui no canal. Sempre você vai receber mensagens bíblicas, mensagens espirituais, sermões, orações, um ministério, um movimento espiritual que abraça todas as pessoas de todas as igrejas, né? Você que é batista, você que é adventista do sétimo dia, você que é católico, você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo, muitos irmãos católicos aqui, você que é da Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, você que é da Igreja Quadrangular, Congregação Cristã no Brasil, presbiteriano, você que é pentecostal, você que não tem igreja. Será que tem alguém aqui que está desegrejado, está magoado, ferido aí com a sua igreja, a sua denominação? Seja bem-vindo aqui. Talvez você esteja precisando voltar para a sua igreja. Não sei qual é a sua igreja, mas talvez você precise voltar. O importante é você ficar aqui comigo até o final, porque eu vou te dar 3 motivos. E acabei de pensar numa coisa aqui. Vou te dar 3 motivos. Vou te dar um último, quarto, que daí é um soco no estômago. Desculpa, eu tenho que colocar aqui para você, porque é bíblico. Tá aqui, ó. Eu vou ler para você. É o quarto. Eu vou colocar no final, porque eu acho que ele é o mais polêmico, ele que pode trazer mais dissabor, até um enjoo aí em alguns, hein? Talvez em alguns crentes aí vão ficar bravos comigo. Tem gente que vai parar de me seguir aqui por causa de um texto bíblico. Eu vou deixar ele para o final, mas acompanhe 3 razões. Existem algumas. Eu vou deixar as 3 principais que a Bíblia apresenta, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. Antes da leitura bíblica, eu quero te convidar para orar, para Deus nos dar sabedoria do céu, não humana, para a gente poder entender isso aqui, tá bom? Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós precisamos entender como é a comunicação nossa com o Senhor e do Senhor conosco. O Senhor nos estimula a conversarmos com o Senhor através da oração. Por favor, o que estamos fazendo de errado? Quais são as nossas falhas? Por que a gente não está conseguindo ter uma comunicação efetiva com o Senhor? Nós queremos conversar contigo, nós não queremos fazer um monólogo aqui da terra, falando e receber só o teu silêncio, Pai. Então, por favor, tenha piedade de nós, nos mostre na Tua palavra o que a gente está fazendo de errado, por que a gente não consegue entender o que o Senhor diz. Como essa mãe desesperada pela filha em depressão, o Senhor não responde, a filha não sai, continua em depressão. Pai, nos ajude a entender para que a nossa fé não desfaleça. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, olha, eu vou ler os textos nesta Bíblia aqui. Esta aqui é minha Bíblia de guerra, ó como é que ela tá. Olha aqui, ó, né? Eu não sei se foi Chesterton ou Billy Graham que falava assim, olha, se você encontrar uma pessoa com a Bíblia muito destruída, pode ter certeza que a alma dela não está. Essa aqui é minha Bíblia de guerra. Eu tenho ela há vários anos. Você já me acompanha, você vê, né? Ela tá aqui, ó, até aqui, ó, já desgastada. Mas ela, ó, é firme. Por que eu gosto dessa Bíblia aqui? Gosto dessa Bíblia por causa disso, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Consegue ver aqui? Olha, ela tem... primeiro que eu gosto que a folha dela, ela é grossinha, entendeu? Ela não é aquele papel Bíblia. Eu gosto desse tom mais amarelado para ler, descansa mais a vista. Mas o que eu mais gosto dela são 2 coisas. Primeiro, porque a versão dela é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela é uma linguagem mais simples, mas ela é muito fiel aos textos do original, o hebraico e o grego, tá? E eu gosto também desse espaço que eu tenho para poder escrever.
Então eu estou lendo, meditando, ó, tá tudo sublinhadinho, grifadinho, e aí Deus me dá uma ideia de uma mensagem, Deus fala ao meu coração, eu escrevo aqui na Bíblia. Eu tenho um espaço para escrever, eu coloco aqui, ó, até as setinhas assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, eu coloco, escrevo. Então eu gosto muito dessa Bíblia. Muita gente me pergunta, né, e essa Bíblia e tal, não sei o que lá. Essa Bíblia, gente, é de uma editora, como é que é o nome dela aqui? Thomas Nelson, né? É a Thomas Nelson Brasil. Isso aqui você encontra em qualquer lugar para vender, em qualquer livraria aí você encontra. Se facilitar para você, eu vou colocar aqui acho que nos comentários ali, fixado nos comentários aqui embaixo, que você faz seu pedido de oração aqui embaixo. Eu vou deixar o link, acho que a Amazon vende também, você põe lá, clica, vê, e acho que é uma Bíblia barata, ela é em couro, tá? Ela é encadernada, é uma Bíblia barata, tem Bíblias aí caríssimas, né, de 200, 300 reais, essa aqui é uma Bíblia barata e muito boa. Então se você quiser, a gente está procurando aí uma Bíblia, essa aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Falta de fé. Será que a gente tem falta de fé? Olha só, pega a sua Bíblia aí, Mateus, vamos ver Jesus falando aqui, ó, Mateus 21. Mateus 21, olha o que diz aqui, Mateus 21, 22. A palavra de Deus declara o seguinte aqui. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Eu acho que esse é o primeiro problema do crente. O problema do crente é que ele acha que se ele declarar só uma coisa, tá tudo bem. Ah, eu amo Jesus. Isso não significa que você ama Jesus. Eu posso falar para você que eu sou um óculos. Isso não vai me tornar um óculos. Certo? Eu posso dizer para você que eu sou um bezerro de ouro. Não, eu não sou um bezerro. Eu posso falar o que eu quiser, a boca fala o que quer. Então, eu posso falar assim, eu amo Jesus, sem amar Jesus. Eu posso dizer que eu tenho fé sem ter fé. Agora, Jesus, ele disse, e tudo, ou seja, qualquer coisa que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês vão receber. Então, existe uma coisa chamada crença, fé, confiança. A gente ora só para dizer que orou. E olha, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, eu quero falar assim bem no teu coração agora. Tá só nós dois aqui, tá bom? Não tem mais ninguém. Ninguém, só nós dois e Deus. Você sabe que você ora sem acreditar. Você sabe disso. Você ora e não acredita. A gente diz que acredita, a gente diz que confia, mas não confia. Isso é um problema de todos nós crentes. Jesus, ele não mente. Se eu, Ivan, estou orando e eu não recebo, primeira coisa, é porque eu não estou crendo. Às vezes a gente faz coisas só para cumprir tabela. Às vezes a gente lê a Bíblia todo dia para dizer que leu. A gente lê com pressa, a gente lê sem atenção, né? A gente, sim. Tem gente que faz culto em casa todo dia, mas nunca é transformado. Porque não é o culto que te transforma, é o teu desejo ardente de ser tudo aquilo que Deus sonha que você seja. É isso que te transforma. É o poder de Deus unido ao esforço humano. Então, o poder de Deus para me transformar, porque eu não posso me transformar por mim mesmo. A Bíblia diz isso. Pode o etíope trocar a cor da pele? Não pode. Eu não posso falar assim, a partir de hoje eu vou ser japonês, eu posso fazer uma plástica, esticar o meu olho, eu vou continuar sendo brasileiro. Você entende isso? Nasci no Brasil, sou brasileiro, eu não sou japonês, não tem
nenhum ancestral meu que veio do Japão. Então, não adianta eu querer me transformar, eu não consigo. Então, é o poder de Deus para me transformar, unido ao meu esforço. Porque não é fácil matar a natureza pecaminosa que existe dentro de mim e de você. Então, quando eu sou transformado, eu começo a crer no que Jesus Cristo disse, acreditar no que Jesus Cristo disse. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se você tem dificuldades de ter fé, como eu tenho, e como todo ser humano na Terra tem, você que está assistindo esse vídeo aqui, esta pregação da Palavra de Deus, você vai escrever: Senhor, me ajude a crer. Olha a tua oração. Senhor, me ajude a crer. Sabe por que eu estou falando para você digitar isso? Sabe por quê? Porque um dia um pai tinha um filho endemoniado e levou para os discípulos. E os discípulos oraram, imploraram, e os demônios não saíram. Aí Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele desce, e aí o pai diz assim: olha, teus discípulos oraram, esse demônio aí tenta matar o meu filho, lança ele no fogo, lança ele na água, trava a voz dele, ele é mudo, ele é surdo, os demônios tomaram conta dele. Aí o pai diz assim: se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. Por favor, se o senhor pode, faça. Aí Jesus olha para esse pai e diz assim: como assim se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Aí sabe o que esse pai disse? Ele disse o que eu e você diríamos. Ele disse: eu creio. Só que depois ele se arrependeu porque ele viu que era mentira. E ele disse assim: Senhor, me ajuda a crer. Ele foi sincero, ele não acreditava. Então, pega a visão aqui, irmão. Quando você for orar, você vai olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou orando para o Senhor, mas me perdoe, eu não acredito. Eu não acredito que o Senhor vai responder. Eu quero acreditar, mas eu não consigo. Me ajuda a crer, Senhor. Coloque fé dentro de mim, porque eu não tenho como desenvolver fé. Entenda uma coisa, você que é mulher vai me entender. Você que é homem também, né? Eu nasci homem. Logo eu não tenho útero. Eu não posso gerar em mim, embora às vezes minha barriga pareça que sim, mas eu não posso gerar a partir de mim, dentro da minha barriga, eu não posso gerar vida, porque eu sou homem. Do mesmo jeito que você nunca vai me ver grávido, o ser humano não pode gerar por si mesmo fé. Isso não é uma coisa que você produz, isso é uma coisa que você recebe de Deus. Então, nós precisamos orar pedindo fé, crença, crer naquilo que estamos orando. Então, essa é a primeira razão, entendeu? Compreendeu a primeira razão? Então, se você compreendeu, você já escreveu aqui, né? Senhor, me ajude a crer. Senhor, me ajude a crer. Então, quem entendeu a primeira razão pela qual a sua oração não é respondida e não vai ser, se você não mudar, você vai digitar ali o 1, aqui nos comentários, 1, e você vai escrever: entendi. Então, eu vou saber que a primeira razão você já entendeu, ok? Então, 1, entendi. Vamos para o segundo ponto? Vamos lá. Tiago 4, 3. Tiago lá no Novo Testamento, ó, tô abrindo aqui. Ó, não tô marcando nada, tô abrindo aqui junto com você. Tiago
tá? Evangelho de Tiago não, Epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 3. Meu filho Gabriel é apaixonado pelo livro de Tiago. Ele ama o livro de Tiago. Minha mãe também. Olha só, Tiago 4:3 diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Aqui a Bíblia está dizendo para você o seguinte, presta atenção. Você pede e não recebe, e não vai receber, porque você não sabe pedir, porque você pede pelo motivo errado. Não adianta só pedir a coisa certa, tem que ser a coisa certa pelo motivo certo. Tem gente que quer ser um influencer digital cristão. Você quer ser um influencer digital cristão? Esse é o seu objetivo? Isso é uma coisa boa. Pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Agora, qual é a motivação do teu coração? É porque você quer ser valorizado, reconhecido, você quer ser famoso dentro do meio gospel, do meio evangélico? Qual é o teu objetivo? Qual é o meu objetivo? Se as minhas intenções forem ruins, o meu objetivo não terá a bênção de Deus e Deus não vai me responder. Tiago está dizendo aqui, olha, você ora e você não recebe porque você não sabe pedir, porque você pede pelo motivo errado. Então, a intenção tem que ser pura. A intenção tem que ser pura. Você pode querer a coisa certa pelo motivo errado. Por exemplo, eu quero casar porque eu quero ter o meu lar, eu quero ter a minha casinha, eu quero cozinhar para o meu marido, eu quero ter a minha esposinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe o que é isso? Isso é assim, alguém pode dizer assim, não, mas Ivan, isso é válido, foi Deus que criou o casamento, é justo, não, tá tudo certo, é tudo justo, só que você e mais ninguém, agora de novo aqui, só nós dois, tá? Só nós dois. Me diz uma coisa aqui, quanto de egoísmo tem nisso? Quanto de egoísmo tem nisso? Quando a pessoa ela quer namorar alguém, casar, noivar, ela pensa assim, quase que inconscientemente, né, ela diz assim, essa pessoa aí, eu vou ser feliz com ela. Ninguém casa com uma pessoa falando assim, eu vou ser infeliz com ela. Não, ela fala assim, eu acho que eu vou ser feliz com ela. Eu vou fazer de tudo para ser feliz com ela. Ou seja, ela quer ser feliz. Ela não está preocupada em fazer o outro feliz. Ela está preocupada com as carências, com o vazio, com a solidão que ela tem. Então, sabe, e isso às vezes é tão desesperador na alma de alguém que Deus não dá. Quando a pessoa não colocar mais amor de idolatria naquilo, aí Deus pode dar. A gente tem que pedir a coisa certa. Constituir família é uma coisa certa? Sim, foi Deus quem criou a família. Pode orar por isso agora, você tem que sondar o seu coração. Davi disse isso, gente. O homem segundo o coração de Deus, e foi Deus quem disse que o coração de Davi era igual ao coração dele, do pai. E Davi disse assim, Senhor, olha aqui para esse coraçãozinho. Vê se existe alguma coisa errada aqui. E aí o Senhor me corrige. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem que estar buscando o Senhor. O que eu estou fazendo de errado? Tem gente que devolve o dízimo. Você deve devolver o dízimo. Eu devolvo o dízimo, sou dizimista. Você também é. Talvez seja, não sei. Eu acho que deve devolver. Né? Agora, se eu devolvo o dízimo com a intenção de lucrar, vou abrir as janelas do céu para quem devolver o dízimo. Boa! Eu vou dizimar porque Deus agora vai me abençoar. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Claro que Deus não vai te responder, Deus não vai te abençoar. Cuidado!
Gente, pregar é uma coisa maravilhosa. Você deve pregar, se Deus te deu o dom de pregar, se você gosta de pregue. Agora, se você pregar aí na sua igreja, católica, batista, aí na universal, na mundial, onde for, se você for pregar, se você for partir o pão da vida, e isso for para a sua vaidade, se você estiver ali com a sua gravata colorida, né, com a sua saia majestosa, se é para o eu, você pode ter o sermão tecnicamente perfeito, com a teologia mais profunda do mundo, com a melhor oratória do planeta e não vai converter uma única pessoa e ainda isso vai ser contado para a tua destruição. Eu não posso fazer a coisa certa pelo motivo errado. E Deus conhece teu coração. Não adianta querer mentir para Deus. Você pode mentir para mim, eu vou acreditar em você. Tem problema nenhum. Quer dizer, tem, né? Não deveria mentir. Eu estou dizendo assim, o ser humano mente, infelizmente, porque a gente é pecador. A pessoa mente. Meia-verdade, ética situacional, e aí gostou do bolo de fubá, e aí tinha um alecrim no meio, sei lá, que o cara é erva doce, o cara odeia erva doce, e ele diz, tá uma delícia o bolo. Ética situacional, a pessoa mentiu. Gente, abra a mente, perceba o que eu estou dizendo aqui para você, compreenda o que eu estou dizendo aqui para você. Você não consegue mentir para Deus. Você pode mentir para os outros, pode mentir para você. Você pode mentir para você dizendo que tem fé. Deus sabe se você tem ou não tem. Você pode mentir para você dizendo que a sua intenção é boa. Você pode mentir para você dizendo que você é sincero. Querido, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Agora tem gente que é iludida com ela mesma. Ela acha que ela é espiritual, mas ela não é. Ela acha que ela é a detentora sabe, ele é o paladino da verdade, da moral, dos bons costumes, ele gosta de apontar o dedo na cara dos outros na igreja. E ele chama o pecado pelo nome, porque ele acha e ele acredita que ele é espiritual. Ele acredita que ele é um líder que Deus levantou para defender as verdades bíblicas e a moral. Ele acredita nisso. Só falta tacar pedra em avião, mas ele acredita. Agora, o fato dele ser sincero não torna a sinceridade dele uma coisa certa se ele estiver errado. Olha, Jesus ele diz assim, olha, eu peço misericórdia, eu quero misericórdia. O sacrifício que eu quero é um coração quebrantado. Ele disse, eu não vim aqui condenar, eu vim salvar. Mas os líderes da igreja, eles querem condenar. Ah, se pecar e ficar público, lenha, mais lenha. Por quê? Porque eu sou o defensor da Bíblia, eu sou o defensor dos bons costumes e logo eu preciso me posicionar a favor daquilo que é correto e justo. Mas Jesus, ele ia comer com pecadores, ele era acusado de ser comilão. Tinha gula. Hein? O autor do sábado, que está lá em Gênesis, foi acusado de ser transgressor do sábado por esses, que são sempre os detentores da verdade, que querem tudo muito justo. Amigo, se você tiver que errar algum dia entre a justiça e a misericórdia, erre pela misericórdia. Você não sabe se tem que ser justo ou misericordioso? Vá pela misericórdia. Deixe a justiça com Deus. Ele sabe ser justo muito melhor do que eu e você. Pegou a visão? Se você entendeu a segunda razão, que é o motivo errado, está com o motivo errado, você está orando pela coisa certa, mas com a intenção errada. Se você entendeu, você vai digitar aí 2 e vai escrever do lado. Entendi. Beleza? Para eu estar acompanhando aqui nos comentários depois, você pode estar colocando também o seu pedido de oração nos comentários, tá bom? Porque eu vou orar por você, todos nós aqui do Ministério vamos orar por você, pedindo e implorando a Deus
que Ele atenda o seu clamor e a sua oração. Terceiro motivo, 1 Tessalonicenses, também aqui no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, olha só, é bem curtinho, mas muito importante. 1 Tessalonicenses 5:17 diz o seguinte: orem continuamente. Isso significa dizer que nós devemos perseverar em oração. Aliás, o Apocalipse diz isso, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perceba algumas coisas. Deus chega e diz para Noé: construa uma arca. Eu vou fazer descer água do céu, nunca tinha chovido. Eu vou destruir toda a terra com água. Só que entre Deus prometer e acontecer, se passaram 120 anos. Um dia o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus para ir falar com Davi e ungir Davi para ele ser rei. Ok? Só que entre a gente encontrar aqui Samuel ungindo Davi e ele assumir todo o reino de Israel, se passaram 25 anos. Entende isso? A gente precisa perseverar em oração. E é claro, e aí que está a visão que eu quero que você entenda. A prerrogativa do milagre, né? O que é prerrogativa? Quem tem o direito de fazer o milagre, quem vai fazer o milagre é Deus. Deus faz o milagre quando quer, se quiser, do jeito que quiser. Então, Deus tem a prerrogativa de, em um determinado momento, responder você imediatamente, e em outro momento, esperar para abençoar você. Esperar, aliás, a Bíblia diz isso, que Deus esperou para manifestar a bondade dele. Há momentos onde Deus precisa dar uma segurada. Por quê? Porque não é a hora, não é o momento, não vai ser bom. Vou te dar um exemplo que vai ficar claro isso aqui para você, tá bom? Vamos imaginar que você tem um bebezinho aí, um bebezinho, tá? Aí você tem um bebezinho, o que você acha de dar de presente para esse bebezinho que tem 2 semanas? Uma calculadora científica. Hã? O que você acha? Vai ser bom para o bebezinho? Pode até ser bom, mas não naquela hora. É melhor você dar outro presente, melhor você dar uma roupinha, né? Você vai visitar essa mãe que está aí com o bebezinho lá, sei lá. Você não vai, entendeu? Dar um vestido de noiva para essa menininha de 2 semanas, porque não é a hora disso. É a mesma coisa. Você tem aí um filho de 13 anos. Faz sentido você dar um carro para ele? Hã? O carro não é uma coisa boa? Todo mundo devia ter um carro na vida. Facilita muito. Agora, você não dá um carro para o teu filho com 13 anos, porque ele não tem idade para isso, ele não tem carteira de habilitação, todo o sistema cerebral, né, cognitivo de espaço, tempo, ele está sendo formado, não está maduro, o carro pode ser uma arma, ele pode morrer com isso, pode matar alguém, Então, o carro é uma bênção, mas não com 13 anos. Deus sabe que você às vezes pode estar pedindo a coisa certa, pelo motivo certo, mas não vai ser bom para você. Entende isso? Não seria bênção para esse garoto de 13 anos, seria uma maldição para ele. Então, Deus, ele às vezes espera para manifestar a bondade. Mas, Ivan do céu, você não está entendendo. Os teus exemplos são bons, mas não chega na minha alma. Eu sei. Só que você precisa focar aqui comigo e entender
muitas coisas, mas uma delas principalmente. Eu não tenho todas as respostas e tenho certeza que você também não tem, mas se a gente confia em Deus, a gente não precisa ter todas as respostas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você sabia que aos 10 anos eu tive minha primeira convulsão e eu fui diagnosticado com epilepsia? Você sabia que eu tomava 3 remédios por dia? O nome do remédio Tegretol. Você sabia que em função de uma dessas convulsões eu fiquei 5 dias em coma entre a vida e a morte? E você sabia que esse remédio que eu tive que tomar, tomei por 5 anos, dos 10 aos 15 anos, 3 vezes por dia? Qual o sentido disso? Qual é o propósito disso? Depois acabou, nunca mais tive nenhum problema, tenho 48 anos. Minha última crise acho que foi com 12. Ok? Então, entenda que existem coisas que a gente não entende por quê. Tem coisas que a gente não tem resposta. Qual que é o sentido de uma mãe ser assassinada por causa de um assalto? Me diga qual que é o sentido disso. Não tem sentido nisso. Só tem maldade, só tem podridão, só tem ação diabólica, não tem propósito, não tem sentido. Qual é o sentido de uma menina de 2 anos ser abusada sexualmente pelo avô? Tem algum sentido, algum propósito nisso? Não tem. Por que Deus permite uma coisa dessa? Não sei. Eu sei que Ele diz que isso vai acabar. Isso Ele prometeu e Ele vai cumprir. Todo tipo de maldade vai acabar. Todo tipo de abuso, de violência, de desgraça, de tristeza, depressão, sofrimento, angústia, todo tipo de frustração, decepção, medo, tudo vai acabar. Eu sei que vai acabar porque Ele prometeu. E por que Deus não age agora na minha vida? Você precisa chegar diante de Deus e fazer essa pergunta. Agora, você precisa ver. Olha aqui, vamos lá. Primeiro, você crê quando você ora? Depois, a sua motivação é certa? Então, precisa crer. Você precisa ter a motivação certa e você precisa perseverar em oração. Esse é um caminho que não sou eu que estou te dando, não, é a Bíblia. Então, o 3 é a perseverança. Então, você vai escrever 3 aqui nos comentários e vai colocar, entendi. Então, quero ver se você entendeu o 1, o 2 e o 3, né? Entendeu como é que é? Falta de fé. A questão das motivações, as intenções erradas do coração humano, que é corrupto. E o último, a perseverança. Só que eu falei que eu ia te falar uma quarta coisa, né? Você percebeu que eu só usei Novo Testamento? Agora vem o chute na canela. Agora é o momento, pega a sua Bíblia. Provérbios 28, 9. Gente, é Bíblia. Salomão dizendo, inspirado por Deus. Sei que você vai ficar bravo comigo, mas acontece. Provérbios 28, 9. Está preparado? Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a obedecer os mandamentos, nessa versão está escrita, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é detestável. Porque tem gente que não quer saber do mandamento do Senhor. Por exemplo, Deus diz que a gente tem que amar o próximo. O cara não tá nem aí, ó. O cara quer mais é que o outro se lasque. Corto ele no trânsito, buzino, xingo. Aí vai lá, Senhor, por favor, me ajuda. Eu tô com câncer. Mas ele passa o outro para trás. Ele é uma pessoa má, tira sarro de todo mundo, é desonesto, passa a perna em um, puxa o tapete do outro. Ele não quer saber dos valores
do céu. Ele não quer ser cidadão do reino, ele quer simplesmente, sabe? Agora, aquele que se recusa a ouvir a lei. Você já leu aí os 10 mandamentos? Não é que eu e você, a gente não vai nunca pecar e a gente nunca vai transgredir os 10 mandamentos. A gente vai, porque a gente é pecador. O problema é quando o indivíduo diz assim, ó, não quero saber. Não me interessa isso aí. Ou seja, o que Deus mandou não me interessa. O que interessa é o que eu quero. Isso é independência de Deus. Só que na hora que o negócio aperta, aí ele vai lá. Só que tem gente que é assim, e aí que tá. Por isso que gente vai ficar brava comigo. Porque tem gente que está dentro da igreja. Se você olhar para ela, ela não usa saia curta. Não usa camiseta regata aí, andando no shopping. Está sempre com a modéstia cristã. Se você olhar para a Bíblia dele, está toda sublinhada, riscada. Não falta um culto de oração. Mas é um traste. Você sabe do que eu estou dizendo. Deus não olha a aparência. Samuel se equivocou, ele olhou Eliabe, irmão de Davi, e ele ergueu assim, ó, estou diante do rei de Israel, cara alto, forte, ó, peito de remador, inteligente, bonito, um homem versado nas artes militares, sorriso amplo. Samuel olhou tudo aquilo e falou, uau, é o rei. E aí Deus chega para Samuel e fala assim, ô Samuel, você já sabe o que eu vou te dizer, né? Samuel, eu não sou ser humano. O homem, ele olha a aparência. Eu vejo o coração. Deus estava procurando um coração. Ele não estava procurando, ele nunca procurou, Deus nunca procurou pessoas talentosas, nunca procurou pessoas inteligentes, ele nunca procurou pessoas que têm um bom network, que elas... Deus nunca procurou esse tipo de gente. Ele sempre procurou aqueles que tinham um coração sincero, um coração querendo ser transformado. Por isso eu pergunto, você quer ser verdadeiramente transformado? Você quer ser verdadeiramente uma pessoa cristã de verdade, gente, de verdade? Não para os outros, não para a gente, mas aos olhos de Deus. Porque, sabe, foi Deus quem disse que nunca se levantou outro líder em Israel como Moisés. Não foi Moisés dizendo, não é o pessoal, é Deus falando. Foi Deus quem disse para Davi, é segundo o meu coração. Foi Deus quem disse para Daniel que ele era muito amado. Foi Deus quem disse para Jó que ele era íntegro, reto, que era temente a Deus, que se desviava do mal. É a avaliação de Deus que conta. Não são os likes. Não é a quantidade de visualização numa mensagem como essa. Não é isso que conta. O que conta é o que Deus pensa de você. É isso que conta. É isso que importa. É nisso que devemos focar. A nossa alegria tem que ser constantemente alegrar o Senhor, permanecer na presença do Senhor, pedir um novo coração, pedir santidade, pedir que Deus coloque dentro de nós arrependimento, porque às vezes a gente nem se arrepender do pecado, a gente se arrepende. Então, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa, você que ficou aqui comigo até o final. Pegou a visão? Sim ou não? Espero que sim. Espero que tenha aberto os seus olhos. E do fundo do meu coração, eu espero que o Espírito Santo use essa mensagem para chegar até você, seja você quem for. E tudo bem se você não gostar de mim. Você está assistindo aqui porque até de raiva, não tem problema você não gostar de mim. Está tudo certo. Goste de Jesus.
porque é Ele que vai me salvar e vai te salvar. E lá no céu a gente vai ser transformado e aí a gente não vai ter problema nenhum. Olha só, cuidado para não mentir para você mesmo, achando que você tem fé quando você não tem. Cuidado com as motivações erradas. Todos nós temos. A gente precisa santificar as nossas intenções. Eu posso pedir a coisa certa pelo motivo errado. E eu preciso entender que Deus responde imediatamente se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu preciso perseverar. Porque Deus sabe a hora certa de demonstrar sua bondade. E quando eu não entendo nada, eu ainda assim confio. Eu não quero que a minha oração seja abominada. Eu não quero que ela seja detestável. Então eu quero fazer a vontade de Deus. É isso? Você quer fazer a vontade de Deus? Então escreva aqui embaixo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Olha como a gente está interagindo bastante aqui, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Olha, duas coisas para você, dois recados importantes. Primeiro, já está inscrito aqui no canal? Já se inscreveu? É de graça, hein, gente? De graça. Só você clicar aqui embaixo e está aqui para se inscrever, ativar o sininho, etc. Será um prazer ter você aqui conosco. Segunda coisa, se você quiser saber o que fazer para receber minhas meditações secretas, são meditações que eu escrevo e mando todos os dias, de segunda a sexta-feira, para os membros aqui do canal. Uma coisa é você seguir o canal, né? Assinar, inscrever-se. Isso é. Agora, se você quiser ser membro do canal, aí vou colocar um card para você assistir, colocar aqui. O videozinho é bem curtinho, você vai entender todo o projeto. Só clicar ali para você ser membro e receber todos os dias as minhas meditações que eu escrevo com muito amor, com muita oração para você. E eu vou deixar para você também aqui uma playlist, não sei se vou deixar aqui, uma playlist para você assistir. Tem, sei lá quantos sermões, são dezenas e dezenas e dezenas de sermões. Com certeza um vai chamar sua atenção e o Espírito Santo vai te conduzir para poder assistir. É uma playlist, tem mais de 100 sermões. Você vai com certeza ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, ajude-nos a entendermos a dinâmica da comunicação entre nós e o Senhor e entre o Senhor e nós. O Senhor sabe tudo o que pedimos. O Senhor ouve toda a oração. E como o Senhor não erra, se as coisas estão confusas, é porque nós estamos errando. Nos perdoe, Pai, pela nossa falta de fé. Nos perdoe porque muitas vezes nossa motivação é egoísta e a gente nem percebe. Nos perdoe porque a gente ora e abandona, não tem perseverança e porque muitas vezes queremos fazer a nossa vontade e não a sua. E por isso nossas orações são detestáveis. Nos perdoe, Pai. Tenha piedade de nós. Nós somos isso mesmo, somos pó. Nos perdoe. Atenda-nos segundo a tua misericórdia. Muitas pessoas fizeram o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Pai, por favor, responde essas pessoas para que eles vejam o teu amor. Exerça a tua misericórdia. A gente não merece ser atendido, mas pela tua fidelidade, pelo teu amor, tenha compaixão de nós em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Leve essa mensagem ao maior número de grupos no WhatsApp que você puder compartilhar. Tem um jeito aqui embaixo, bem aqui no seu celular para você compartilhar. É bem rápido, fácil, simples, não custa nada, mas pode salvar uma vida. Deus abençoe você. Tchau.
O título da mensagem de hoje é o seguinte: o que você faz quando Deus não escolhe você? O que você faz quando Deus não escolhe você? A verdade é que um exército não é composto apenas de generais. Às vezes Deus precisa de soldados e não de capitães. Deus, Ele chama a todos, mas escolhe poucos, é o que a Bíblia diz. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E a verdade é que a maioria de nós é chamado por Deus. Mas o que fazer quando você não é escolhido? Você esperava ser, ministro de louvor da igreja, e você não passa nem no teste do coral. E alguém diz assim: olha, embora você não tenha passado no teste do coral, você pode ajudar para que todos os cantores estejam hidratados, você pode pegar água para os cantores. Mas você queria ser escolhido como líder do ministério de louvor. O que acontece, o que a gente faz quando a gente não é escolhido por Deus? Existem vários exemplos. Quando você não é escolhido por Deus, você pode reagir como os irmãos de José, com inveja, com ódio. A Bíblia fala que eles odiavam José, e que esse ódio só aumentava, porque eles não eram os escolhidos. Vejam, eles foram chamados, cada um deles iria começar as tribos de Israel. Aqueles que são chamados não são necessariamente menores do que aqueles que são escolhidos, mas quem não é escolhido muitas vezes se sente menor do que aquele que é. E esse é um grande problema. Deixa eu explicar uma coisa para você, ainda usando essa ilustração das tribos de Israel. José era o preferido. José havia sido escolhido por Deus a ser um grande líder, e os demais haviam sido chamados, mas José é escolhido. Só que a linhagem de Jesus veio de Judá, não veio da tribo de José. Então, nesse aspecto, José não foi escolhido, Judá foi. De todas as tribos, só duas permaneceram: a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim, por exemplo. Por isso que nós chamamos os judeus, porque a tribo prevalecente era a tribo de Judá. Só que quem não é escolhido, é só chamado, corre um sério risco de viver frustrado, de viver infeliz, de viver chateado, de viver magoado, de não amar a si mesmo e não amar sua vida, porque ele imaginava que deveria ser escolhido. Isso é o que dentro da teologia é apresentado como a síndrome de Lúcifer. Lúcifer havia sido chamado e até mesmo eleito como o maior de todos os anjos. Só que ele era uma criatura, e como criatura ele havia chegado ao ápice, não tinha mais para onde ir. Nenhuma criatura no universo estava acima de Lúcifer. Ainda assim, ele vivia infeliz com a vida que ele tinha, com a existência dele, porque ele queria ser quem ele não havia sido chamado para ser. Ele queria ser escolhido e não foi. Ele nunca aceitou quem ele era.
ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser mais do que ele fora chamado para ser. E quando qualquer ser humano não é feliz com o chamado que Deus tem para ele, ele vive essa mesma síndrome e passa a vida invejando os outros, invejando a vida dos outros, invejando a beleza do outro, invejando a posição do outro, invejando o dom do outro, porque ele é incapaz de administrar o fato de que ele não é escolhido para tudo. O que você faz quando Deus não escolhe você? E acredite, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Torno a dizer, o fato de eu e você não termos sido escolhidos não nos torna menores do que aqueles que foram escolhidos. José em um momento foi escolhido, mas a sua descendência não. Deus disse, vai ser Judá. Deus escolheu Judá. Por que não escolheu Benjamim? Por que não escolheu Manassés? Porque Deus é soberano e ele diz, eu quero esse, não quero o outro. E ponto. Só que a chance de não sermos escolhidos em muitas coisas na vida é muito grande. E se nós não equalizarmos isso, teremos uma vida de frustração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 a 9. Aqui nós encontramos a história de alguém que foi escolhido por Deus e foi desescolhido por Deus. E a reação dele nesse processo é a história de Saul. E diz o seguinte, 1 Samuel 18, 6 a 9. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças e com tamborins e com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas, e as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido e disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas a milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A desgraça da inveja. Invejar a beleza do outro, invejar a posição do outro, invejar a vida do outro, invejar o que o outro tem, desejar aquilo que não é seu. Olhar, vocês sabem que a inveja é uma erva daninha tão poderosa, que vai além de desejar o que o outro tem. É a dor por ver o outro ter. Não é só o desejo de ter o que o outro tem, é a dor por ver o outro prosperar, por ver o outro se dar bem, por ver o outro ir além, por cantar melhor, pregar melhor, viver melhor, morar melhor, andar melhor, viajar melhor, comer melhor, vestir melhor, beleza melhor, cabelo melhor, olho melhor. A inveja, ela faz com que o invejoso adoeça e não consiga viver as bênçãos que Deus dá para ele, porque ele está sempre se comparando. Cada fase da vida é com uma situação, uma pessoa, um lugar diferente. Saul começou a ter inveja. Ele não estava feliz com os milhares que ele havia matado. Ele tinha inveja porque Davi estava matando 10 milhares. Ele tinha o reino, ele era o rei,
E ainda assim, ele tinha inveja de alguém que era um súdito. Quem era Davi nesse contexto? Um menininho que apareceu e matou um gigante. Só isso. Até então, ninguém nem sabia o nome de Davi. O problema é que de uma hora para outra, Saul, que era o mais alto, o mais bonito, o mais forte, o rei, se acovardou de tal maneira que por semanas a fio estremecia diante dos impropérios do gigante Golias. E quando o improvável resolve o problema de uma nação, a nação celebra, porque a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem de devido. E Davi recebeu a honra da nação, porque ele, naquele contexto, foi um libertador. E Saul, ele até poderia ver o progresso e o sucesso de alguém, mas nunca um progresso e um sucesso maior do que o dele. Saul já sabia que ele havia sido desescolhido por Deus, porque o profeta Samuel já havia dito isso para ele. Deus não está mais com você. Deus ungiu para si um outro rei. E aqui Saul entra em desespero, e a inveja de Saul vai tão além, vai tão profunda na história, que até a consulta a mortos ele foi, em detrimento da consulta ao profeta. Teve uma morte trágica. Ele foi desescolhido por Deus. Agora veja uma outra pessoa. 1 Samuel ainda, 19, 1 e 2. Veja a diferença de alguém que não foi escolhido. Como Saul também deixou de ser. A Bíblia diz o seguinte: Saul falou para o seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando ter uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Jonatas, ele era o herdeiro do trono, filho do rei Saul. Jonatas sabia que Davi havia sido escolhido e que ele não havia sido escolhido por Deus. E ele amou Davi. Ele protegeu Davi. Ele cuidou de Davi e foi leal a Davi. Jonatas poderia, em todas as vezes que o pai tentou matar Davi, ter corroborado, ter ajudado o pai para matar Davi. Esse aí é o miserável que está querendo pegar o meu lugar no trono, quem vai ser rei sou eu, não é esse aqui. Jonatas se alegrava, até quando alguém assumia a sua posição, que seria de honra absoluta dentro da monarquia de Israel. Ele protegeu aquele que Deus escolheu para assumir o lugar dele. Jonatas sabia: o trono não é o meu lugar. Deus não me trouxe à vida para reinar. Deus escolheu Davi, e ele foi leal a Davi, e ele pediu a Davi lealdade, e Davi foi leal de tal maneira a Jonatas, que os descendentes, Mefibosete, foi honrado por Davi, por amor a Jonatas. Quando cada um sabe o seu lugar, quando cada um sabe para que foi chamado e se foi ou não escolhido, as coisas elas fluem como é da vontade de Deus. Agora, enquanto você não encontrar alegria e amor com a vida que você tem, você vai ter uma vida medíocre, infeliz, vivendo de ilusão futura para ilusão futura.
Quando acontecer isso, quando eu tiver isso, quando eu me tornar aquilo, quando acontecer isso, quando eu tiver essa projeção, quando isso acontecer, quando eu estiver vivendo essa circunstância, aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz, aí vai dar certo, e aí esse dia chega, e depois que esse dia chega, você descobre que não é isso. E a gente parte de ilusão futura para ilusão futura, simplesmente porque nós vivemos numa geração apaixonada por si, mas incapaz de se amar. Nós passamos a vida desejando o corpo do outro, a beleza do outro, o dinheiro do outro, o bairro do outro, a casa do outro, a família do outro. E nós não nos contentamos em ser quem nós somos. É bem possível que a maioria de nós gostaria de ter um olho claro. Mas Deus não me deu. E se eu aparecer aqui com uma lente verde, o Júnior vai rir no chão. Eu não tenho olho verde nem azul. Se eu não ficar feliz com o meu olho marrom, eu vou passar a minha vida frustrado, triste, porque eu não tenho o olho da cor que eu quero. Ou eu posso dizer assim, eu fui chamado para ter um olho marrom. O distúrbio é porque nós somos apaixonados por nós, mas somos incapazes de nos amar. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em um plano egoísta, onde tudo que eu produzo é para mim mesmo. Tudo que eu faço é para mim mesmo. É para o meu deleite, é para o meu conforto, para a minha alegria, eu sou centrado em mim mesmo, mas eu sou incapaz de me amar. Ontem no pôr do sol, eu mencionei um conceito da natureza. E eu disse ali mais ou menos assim: a árvore não come do próprio fruto. O rio, ele não bebe da própria água. As flores, elas não exalam o seu odor para si. Nem o sol brilha para si mesmo. O princípio da natureza é o serviço. É muito bom ser feliz. Mas é melhor ainda quando por minha causa o outro é feliz. Quando por minhas atitudes os outros se tornam felizes, nós experimentamos um tipo de felicidade que não é terrena, que vem do alto, que a mente humana não consegue penetrar porque a profundidade é muito grande. Quando o outro fica feliz a partir de mim, eu descubro a lógica do céu. Deus cria toda a natureza e Ele diz: olha, tudo é em função do outro. Todo o equilíbrio do ecossistema da Terra é uma criatura servindo a outra. Mesmo com o efeito do pecado, mesmo na cadeia alimentar animal, nós percebemos o equilíbrio e a necessidade de todos, um servindo ao outro, até num contexto de pecado. Deus sempre ministra ao meu coração com as letras de alguns hinos.
E de um tempo para cá, uma das músicas que tem reverberado na minha mente é um sermão cantado. E o título você conhece, se você nunca ouviu, depois procure aí no YouTube. O nome é Raridade. Acho que a maioria de nós conhecemos. Eu gosto muito de uma parte da frase que diz assim: que o seu valor não está naquilo que você possui ou no que você sabe fazer. O seu valor é um mistério de Deus com você. O seu valor é um mistério. O seu valor não está na beleza que você tem, não está no talento que você carrega. Esse valor é um valor raso e humano. Raso e humano. Eu me lembro quando, há muitos anos, uma das vezes, não sei se teve outra vez, mas teve uma vez que o U2 foi para o Brasil. E o Vonobox estava lá, todo aquele esquema de ecologia, aquele negócio todo. E no meio de um show, ele pegou e chamou uma mulher lá da plateia para ir lá no palco. E ela pegou, deu um beijo no cantor. E depois, essa menina, ela deu inúmeras entrevistas. E eles perguntavam: você podia imaginar que alguma vez na sua vida você ia dar um beijo? E ela dizia: olha, ele é o meu herói, ele é tudo para mim, ele é isso, ele é maravilhoso. As pessoas, elas estão apaixonadas por si, mas incapazes de se amar. Como é triste alguém que tem no seu herói alguém que tem um dom. O dom de cantar, o dom da beleza, o dom do humor. Que vida vazia é essa? Que a melhor experiência da vida dela foi se aproximar de um outro ser humano. Que vida pouca, que vida pequena. Pessoas que pagam um dinheiro que não têm para poder ficar a alguns metros de alguém que ela só vê virtualmente. Sabe, essa aqui é a Bíblia. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu não sou o que você acha que eu sou. Eu não sou aquilo que você enxerga em mim de valor. Eu não sou a função que eu tenho, eu não sou o talento que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho de um Deus onipotente. De um Deus que me ama, que escolheu me amar. Que escolheu cuidar de mim, desde o ventre da minha mãe. Há tantas variáveis associadas à morte nesse mundo, que é um milagre eu e você continuarmos vivos depois de tantos anos. E isso acontece por uma mão protetora que te conduziu e me conduziu até aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 22, versos 34 a 40. Aqui nós encontramos, mais uma vez, os fariseus tentando, por conhecerem muito da lei, tentando pegar Jesus em alguma contradição, em alguma situação. E olha só o que nós encontramos aqui em Mateus
22, 34 a 40. E diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, é possível que alguém que esteja me assistindo seja um perito da lei. Um deles, perito da lei, pôs à prova com uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O doutor da lei. Tem um mandamento que é maior do que qualquer outro mandamento. É amar a Deus. Isso é mais importante do que qualquer outro mandamento. Qualquer outro mandamento. Mais importante do que sábado. É o que Jesus disse. Você pode até discordar, você é livre. Mas Jesus Cristo disse: olha, tem um que é maior de todos. É amar a Deus. E ele diz o jeito: de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amar a Deus. E um segundo, que é o segundo lugar, mas é semelhante ao primeiro, é você amar ao próximo como a si mesmo. Quem não consegue amar a si, não consegue guardar o mandamento. Você entende que a sua baixa autoestima, a sua incapacidade de amar você e a sua própria vida, impede você de guardar o mandamento? Porque eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não amo a mim? Se eu não estou satisfeito com quem eu sou? O que você faz quando Deus não escolhe você? Eu não sei se você já entendeu a lógica desse planeta, mas não existiriam ricos se não existissem pobres. Não tem como o mundo ser rico. Dentro da lógica monetária que nós vivemos. Eu nunca fui a Mônaco, que é um dos grandes resorts da Europa. Gente muito rica. Tem casa de descanso em Mônaco. Eu conheço um cidadão que foi a Mônaco. E eu falei assim: nossa, dizem que é maravilhoso Mônaco. Você foi a Mônaco? Fui a Mônaco. E aí? Ele falou assim: ó, do lado de cada montanha é a coisa mais linda, porque aqui é a parte rica. Eu falei assim: o outro lado? O lado são todos os pobres que servem os ricos. Quem é que mantém tudo aquilo? Quem limpa? Quem faz? Quem age? Quem serve? Jesus Cristo, que é o teu Salvador e que nunca mentiu, ele disse assim: olha, vocês sempre vão ter pobres com vocês. Jesus mentiu? O interessante é quando eu não sou escolhido para ser rico. Aí quebra a nossa perna. Só que Jesus nunca chamou você para uma coisa que ele não tenha vivido e experimentado. Ele disse: olha, até um animalzinho, que é a raposinha, que ninguém dá valor, que rouba galinha,
tem onde descansar, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O travesseiro de Jesus sempre foram as pedras. Então, quando alguém não é chamado para a nobreza, essa pessoa precisa entender o que Jesus Cristo disse, que o discípulo não é maior do que o seu mestre. E que Jesus viveu dessa maneira para que de alguma forma console essa pequena parte da nossa existência, chamada vida terrena. Porque nós viveremos em um lugar tão abundante, onde Deus pega e faz até a rua de ouro, onde na estrutura do céu, aí sim, não haverá um pobre, não haverá uma pessoa passando necessidade, não haverá uma pessoa pedindo uma porta de emprego, não haverá uma pessoa lutando contra o câncer, não haverá uma pessoa sofrendo de baixa autoestima, não haverá uma pessoa querendo a vida do outro, não haverá uma pessoa invejando o outro, nenhuma pessoa indignada, frustrada, infeliz, porque sofreu injustiças ou qualquer tipo de abuso. Eu não sei se você percebeu, mas é impossível você ir a um lugar onde você não está. Você não pode ir a um lugar onde você não está. Você convive com você o tempo todo. Se eu e você não nos amarmos individualmente, além de não conseguirmos cumprir o mandamento de Deus, eu e você viveremos uma vida infeliz, cheia de frustrações, porque eu não posso me separar de mim mesmo. Onde eu vou, lá estarei eu. Se eu não for uma personalidade agradável para mim mesmo, se eu não gostar de mim, eu vou viver. Você já ficou na companhia de alguém que você não gosta? Por 1 hora, 2 horas, é desesperador. Você não gosta. E você está tendo que aturar aquela pessoa ali, você não gosta, você não quer estar ali. Como é viver consigo? Se você não gosta do que você vê, você não gosta do jeito que você é, você não gosta das oportunidades que você teve, você não gosta das escolhas que você fez, você não gosta do que a vida proporcionou a você. Aí, como não se gosta, aí a gente passa a vida olhando para fora, ao invés de olhar para dentro e falar assim, ok, o que eu não gosto de mim? Talvez você seja uma pessoa chata. Pessoas chatas existem. Sabia ou não? Pessoas chatas existem. Agora, cabe a você perceber se você é uma pessoa chata, inconveniente ou não. E aí você vai pegar e vai falar assim, bom, eu não posso ser uma pessoa chata. Como que eu faço para não ser uma pessoa chata? E aí você vai perceber, quem eu acho legal? Eu acho legal aquela pessoa, acho legal aquela pessoa. Então, peraí, deixa eu moldar o meu comportamento para que eu não seja aquilo que eu não quero ser. O problema do chato é que ele nunca acha que ele é chato, né? E por isso, não arruma. E aí as pessoas, elas vão isolando o chato. Ela vai ter poucos amigos, as pessoas ela vai ser sempre esquecida, ela vai ser sempre preterida, e de um problema do que é chato, aí ela vai começar a se sentir rejeitada, abandonada, desprezada, e aí ela vai começar a aceitar aqui qualquer tipo de relação, porque pelo menos aqui ela teve aceitação, mesmo que nessa relação aqui seja uma relação tóxica, ruim. Talvez
você não se ame por causa da aparência que você tem? Porque você não queria ter metade da barba branca? Você queria que ela fosse toda marronzinha? Ou talvez porque você queria ter um cabelo diferente? Ou porque você não queria ter um capacete na barriga? A gente precisa entender o seguinte: eu posso me amar, mesmo tendo uma barba branca? Não posso. Então tira a barba. Pinta a barba. Faz o que quiser, mas se ame. Você pode se aceitar e se amar com o corpo que você tem? Então seja feliz com esse corpo. Não pode? Então fecha a boca, vai para a academia. E resolve o problema. Não vai ser fácil. Mas a gente precisa entender que passar a vida desejando ser quem a gente não é, vai nos levar à quebra do mandamento. Porque eu não conseguirei amar o próximo se eu não me amar. Por isso, pare de desejar o talento do outro, a posição do outro, a beleza do outro. Eu quero encerrar a mensagem de hoje com uma ilustração que eu vi na internet. Alguém chegou e disse assim: olha, reflexão da pessoa, né? Já aconteceu de você olhar uma obra de um artista e você achar feio? Sei lá, Mona Lisa. Quando você olha aquela mulher, você acha, um padrão de beleza, Mona Lisa. Você pode até admirar a obra, porque pega até mal você falar que você não gosta, né? Os caras falam, como que não gosta da Mona Lisa? Mas você pode não gostar. Às vezes você olha as obras de Van Gogh e você fala, não gosto. Você pode olhar as obras de Monet e falar assim, é plácido demais, é cândido demais, não é para mim. Eu gosto de outro tipo de... Você pode olhar algumas obras de escultura que Da Vinci fez e você achar que não é tudo isso. Não vejo toda essa beleza que todo mundo fala. Mas sabe, por que se eu pintar um quadro e colocar para vender, talvez você até pague aí $1 para me ajudar, para dar uma força. Mas se eu cobrar $1.000 num quadro, você não vai pagar. Sabe por quê? Porque o valor da obra não é a obra. O valor da obra é quem assina a obra. Pode existir um quadro mais bonito que o da Mona Lisa, mas a assinatura do artista é que empresta valor. Tem que ser original. Tem que ter sido Da Vinci. Se foi ele, tem valor. O seu valor não está na tela da sua vida, está em quem te fez. Você carrega a assinatura do Pai. O teu valor está no seu Criador e não em você, não no talento que você tem, no dinheiro que você tem, na família que você tem, na roupa que você veste, no relógio que você usa.
na cor dos olhos que você tem. Teu valor não é esse. O teu valor está na assinatura. Quem assina essa obra? É Deus, então tem valor. Porque o artista é perfeito. O artista é perfeito. Quando eu desvalorizo quem eu sou, eu estou rebaixando o artista. Quando eu não consigo emprestar valor a mim mesmo, eu estou dizendo assim: aqui o artista errou, aqui o artista falhou. Deus não errou com você, Ele não errou com a cor dos seus olhos, Ele não errou em nada em você. É claro que nós vivemos em um mundo imperfeito, isso já foi resolvido, já aconteceu a solução. Jesus morreu por mim e por você. A nossa salvação está garantida, porque o artista fez, a obra se perdeu, borraram a obra, mas a obra ainda é do artista. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, quando Jesus voltar, ele revestirá você de imortalidade, ele revestirá você de incorruptibilidade. Você voltará a ser perfeito. A sua raridade não está naquilo que você possui ou que você sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. O mundo pode ver só um rascunho, um borrão assim, da obra do artista. Mas esse artista não errou ao me criar e ao criar você. Deus chama muitos, mas escolhe poucos. Aqueles que são apenas chamados por causa do pecado tendem a invejar aqueles que são escolhidos. Todo mundo acha lindo as histórias dos heróis da Bíblia. Mas eu não sei se os heróis da Bíblia viram suas histórias de maneira tão romântica como eu e você vemos. É lindo a gente falar assim: nossa, José foi governador do Egito. Você sabe qual foi o peso que José carregou por ser governador do Egito? A tensão, os problemas, as horas sem dormir. Talvez se você um dia chegar no céu e falar assim: José, e aí? Como é que foi ser um homem íntegro? Você foi maravilhoso. Eu falei assim: pois é, eu trocaria tudo para poder passar a minha vida com meu pai. Nunca quis ser governador do Egito. Trocaria tudo aquilo, trocaria ser escolhido para ser apenas chamado. Talvez um dia a gente converse com Davi, e à medida que a gente for conversando com Davi, talvez Davi diga para você e para mim assim: olha, nunca quis ser rei. Deus me escolheu, mas eu nunca quis ser. Você não sabe o preço que eu paguei chorando, noite após noite, nas cavernas, sozinho. Você não viu meu medo, não viu meu pânico. Você não viu a minha angústia. Você pode ter uma ideia pelos meus salmos. Senhor, meus inimigos são muitos, meus adversários são muitos. Senhor, eu choro todas as noites. Toda noite eu faço nadar minha cama em lágrimas. Talvez um dia você veja o escolhido Pedro, e talvez ele olhe para você e diz assim: olha, foi o maior privilégio da minha vida ter ficado com Jesus. Mas eu quero te relatar o que eu vivi antes de ser crucificado de cabeça para baixo. Deixa eu explicar para você como eles me torturaram antes de me matar. Aqueles que são apenas chamados não têm ideia do que significa ser um escolhido. O apóstolo Paulo revela isso para você e para mim. Ele diz assim: olha,
Eu já passei por toda a situação, eu sei o que é passar fome, sei o que é ter necessidade, também sei o que é ter abundância, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, mas saiba de uma coisa, eu já fui apedrejado, eu já fui chicoteado, eu já fui preso, eu já fui torturado, eu já sofri naufrágio, eu passei na mão de bandidos, de ladrões, eu já fui espancado, eu fui dado como morto de tanto que me apedrejaram. Para de invejar aqueles que foram escolhidos, como se os escolhidos fossem uma classe superior. Agora no aeroporto de Guarulhos eles vão criar o maior terminal VIP do mundo. Sabe o que é isso? Quem comprar uma passagem de primeira classe ou na executiva não vai se envolver mais com os pobres. Ele vai por um outro caminho, não é uma sala VIP, é um saguão VIP. Para de imaginar que essas pessoas são melhores que você. Para de invejar viajar de primeira classe. Porque sabe o que é uma primeira classe? Se você sabe, me explica, que eu não sei, que eu nunca fui. Mas deve ser um lugar onde você dorme. Você todo dia dorme em primeira classe. Você deita para dormir. A diferença é que eles vão te dar um uísque para você que não bebe. Vai te dar uma comida que não é melhor do que a comida que a sua mãe fazia para você na adolescência. Mas a loucura humana faz com que a gente pense que esses são os escolhidos, que as modelos são as escolhidas, que os atores, que os jogadores de futebol são os escolhidos. Os escolhidos de Deus, eles têm uma vida que, se nós olharmos sem a lente do romantismo, a gente vai entender que é uma vida de dor, de privação, de sofrimento. Daniel um dia poderia olhar para você e falar aí assim: olha, eu daria tudo, eu trocaria tudo para não ter ido para o cativeiro babilônico e não virar um eunuco, para poder ter uma família. Porque o escolhido é algo passivo, ele não se candidatou a algo. Deus vai a ponto e diz: esse aqui tem uma função. E aí a liberdade desse que é escolhido é limitada, o livre-arbítrio desse aqui é limitado. Deus escolhe Jonas, e Jonas tenta sair do plano de Deus, e Deus bota ele dentro da boca de um peixe, e vomita ele lá na praia, e diz: você vai fazer o que eu estou dizendo para fazer, porque você é meu escolhido. Os escolhidos, eles são escolhidos para missões difíceis. Isaías foi escolhido para ser um profeta, e por 3 anos profetizou pelado. Tem gente que tem vergonha de tirar a camiseta na praia. O que você faz quando Deus não escolhe você? Você agirá como Saul ou como Jonatas? Um dia os discípulos se reuniram ali no livro de Atos e queriam repor o discípulo que se perdeu, que era Judas, e lançaram sorte entre 2, um foi escolhido, o outro não. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Só que se um dia você for escolhido por Deus, saiba que o seu caminho não será de flores. Os outros, depois da sua morte, podem até romantizar, mas saiba
que será um caminho de honra, mas também de sangue, de dor, de sofrimento. O seu valor, a sua raridade, não está naquilo que você possui, nem no que você sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Sua raridade está no fato de que você é único e que existe uma assinatura em você, assinada com sangue. E o dia que você entender o seu valor, você nunca mais vai invejar ninguém. Você nunca mais vai querer a vida do outro, nem a beleza do outro, nem nada do outro, porque você sabe o seu valor. E aí você poderá, eu e você, cumprirmos o mandamento que Jesus nos deu. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que Deus cuide de cada um de nós. Amém.